Está no ar. A partir de agora, o programa Vivendo a Vida, através do canal 19 de Presidente Prudente e canal 2 de Santo Anastácio. E o programa Vivendo a Vida hoje tem o prazer de receber o senhor Oswaldo Bitcheler, músico, comerciante, hoje aposentado. Ele é da cidade de Paraguaçu Paulista e estará conosco compartilhando as suas experiências. O programa Vivendo a Vida vai para um intervalo, volta em instante. Vivendo a Vida hoje tem o privilégio de receber nos estúdios da TV Cidade o senhor Oswaldo Bitcheler, músico, comerciante, hoje aposentado. Ele é da cidade de Paraguaçu Paulista. Senhor Oswaldo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Como nós já dissemos, o nosso objetivo é levar as suas experiências boas para os nossos assinantes. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade que nos dão aqui pela sua emissora para apresentar alguma coisa e falar alguma coisa daquilo que a gente pensa. Sr. Oswaldo, o senhor, pelo seu nome, a origem do seu nome, o senhor estava dizendo que é suíço? Exatamente. O meu avô era suíço e minha avó alemã. Então eu sou um mestiço de alemão e suíço, nascido no Brasil, né? Seus pais também são nascidos no Brasil? Meus pais também são nascidos no Brasil. A minha mãe é filho de alemães e o meu pai, então, é filho de suíço e alemão, né? Então ele também é um mestiço, era um mestiço, né? Porque, afinal de contas, ele já se foi, está já no céu. O senhor é da cidade de Paraguaçu Paulista. Há muitos anos o senhor mora lá naquela cidade? Desde o nascimento. Na verdade, meu pai, ele foi para lá moço, trabalhou numa firma lá chamada Serraria Industrial, da família Batista, e lá ele trabalhou por 48 anos. E lá a gente nasceu e ficamos por lá, sem nunca sair de Paraguaçu. O máximo que a gente saiu de Paraguaçu foi uma viagem que eu fiz, que eu fiquei mais ou menos uns 50 dias fora. No mais, sempre lá. O senhor trabalhou em que ramo no comércio? Olha, eu comecei trabalhando com o meu pai na mecânica industrial, mas eu comecei muito cedo, porque naquela época os pais puxavam os garotos, os meninos, para trabalhar junto com eles. Eu tinha apenas 7 anos de idade e acompanhava meu pai. Eu ia na escola, na parte da manhã, e na parte da tarde eu ia para a oficina. Lá tinha o banquinho do menino. E a gente via os ferreiros trabalhando, eu achava muito interessante aqueles homens trabalhando, e marretando e martelando os ferros, né, em brasa e transformando em peças. Tanto é que foi a primeira coisa que eu aprendi, foi mexer com isso, com a ferraria. E aos 10 anos praticamente, eu fazia praticamente quase de tudo também, embora fosse um menino. Com 10 anos de idade? Com 10 anos de idade. Legal. E depois disso o senhor foi... Aí foi aperfeiçoando. Dos 10 aos 11 anos de idade, eu trabalhei com um cidadão que veio trabalhar aqui em Presidente Prudente, que era o seu Alcino Camargo, mecânico em refrigeração. E eu trabalhei com ele 1 ano mais ou menos lá e aprendi tudo sobre refrigeração. Eu tive uma característica especial, que eu acredito até que seja uma herança de meu avô, que era engenheiro em mecânica, né? E o resultado é que eu aprendia muito fácil. E a facilidade? A facilidade do aprendizado era muito grande. Eu tenho muita coisa que nem aprendi. Eu já olhava e falei, isso eu sei, não é? Então, não é vaidade, não é nada, mas é uma coisa que vinha nato já nos genes, né? É um dom, é um dom que Deus dá para as pessoas, e o senhor recebeu esse dom. Herdada a antecedência algumas coisas, né? Assim como você tem uma característica física, você acaba tendo também as características intelectuais.
E aí, depois o senhor sempre continuou nesse ramo? Olha, dos 10 aos 11 anos eu trabalhei com o seu Alcino Camargo e ele veio para Presidente Prudente para montar o primeiro frigorífico aqui em Presidente Prudente. E até ele queria me trazer para cá, mas já viu, né? Tirar um menino de 10 anos da mamãe, jamais, né? A mamãe não deixou vir. Não deixou não. E aí eu acabei ficando por lá e nesse meio tempo então eu aprendi outras coisas. Eu acabei fazendo um curso de rádio e televisão e ainda quando não existia televisão aqui no Brasil. O senhor chegou a ser radialista? Não, eu fiz um curso técnico, né? Curso técnico, manutenção. Rádio e etc. Então até a gente fez alguns rádios transmissores de brincadeira na época e a gente radiava lá na época dos 78 rotações e fazia música para o bairro lá, que alcançava mais ou menos umas 6 quadras. Era proibido sim, viu? Mas acontece que o gostinho de fazer e ouvir, e a gente fazia os bailinhos, né? Com a meninada e as moças e os rapazes, e a gente colocava lá uma pilha de 12 discos num fonógrafo automático e deixava lá rodando e ia para a vizinhança aproveitar e brincar. Legal, uma experiência legal. Inventar o equipamento e curtir o equipamento. Não foi inventado, porque a gente usou as instruções vindas do Instituto Monitor, né, que deram toda a atenção, etc. Né? Então, era muito interessante isso. Só que tem uma coisa, era proibido. Aquela um pouco antes, poucos anos antes, um rádio tinha que ser registrado no correio. Ninguém podia ter um rádio em casa. O aparelho, né? O aparelho de rádio receptor era proibido por lei, então o indivíduo tinha que comprar o rádio e registrar no correio. Meu pai mesmo registrou um rádio no correio. Interessante, na eu época, não sabia desse detalhe. Não, isso aí foi nos anos 30, e então o correio era o encarregado de, em todos os lugares, que quem quisesse ter um rádio em casa tinha que registrar. Interessante, eu não conhecia esse detalhe. Mas aí, depois disso, dessa brincadeira de rádio, o senhor foi para que ramo? Aí eu acabei ficando ainda trabalhando em refrigeração, um bocadinho, eletrônica, e enrolamento de motores e vários tipos, né? Então eu passei por várias fases na minha vida, né? Aprendeu no comércio, um pouquinho de várias coisas. Isso, a gente foi fazendo e conforme um ramo ia diminuindo assim, a preferência do público, a gente passava para outra coisa. Então nós tivemos lá a fábrica de gelo, tivemos lá mecânica de eletroeletrônica, tivemos uma porção de coisas que a gente foi passando. E no fim ficamos só com o comércio. Então no próximo bloco nós vamos falar sobre o comércio. O programa Vivendo a Vida vai para o intervalo, volta em instante. Nos aguarde, não saia daí. Hoje, Vivendo a Vida conversa com o senhor Oswaldo Bittler, músico, comerciante, hoje aposentado, e ele é da cidade de Paraguaçu Paulista. Seu Oswaldo, nós estávamos falando no bloco anterior que enfim, o senhor foi para o comércio, mas antes eu sei que o senhor aprendeu uma atividade muito legal com seu pai. O que foi que o senhor aprendeu? Sim. Eu assistia o meu pai elaborando as peças dele num torno antigo que era, e eu prestava muita atenção, e um dia, mesmo na ausência dele, numa necessidade, eu acabei fabricando uma peça para ele, que ele estava trabalhando no Paraná, montando uma das serrarias que ele trabalhava nesse ramo. E o resultado é que eu achei que eu ia fazer e acabei fazendo. Eu era assim meio atirado, né? Legal. E depois disto eu acabei indo trabalhar como torneiro mecânico numa firma de Paraguaçu, até que cheguei à maioridade, casei-me e com 1 ano e pouco de casado fui convidado a fazer uma sociedade para entrar no comércio. Aí começamos num comércio
de bicicletaria e outras coisas mais. E chegamos a vender muitas bicicletas lá. Chegou a fabricar bicicleta? Olha, fabricamos algumas sim. E fazíamos umas bicicletas até melhoradas, né? Que legal. Isso. E o senhor ficou até a aposentadoria nesse ramo? Aí ficamos nesse ramo e tivemos outras atividades, consertos de eletroeletrônico e eletrodoméstico, e bicicletaria mesmo, e reformas e assim por diante. E na refrigeração também, porque eu tinha aprendido com o seu Alcino Camargo, né, a profissão, e aí também trabalhamos e fizemos muitas reformas de refrigeradores e montagem de câmaras frigoríficas, etc. E trabalhamos bem nesse ramo também. Esse foi a sua história até agora sobre a sua área profissional. Mas nós estamos aqui sobre a nossa mesa um instrumento aqui e eu quero saber como que o senhor aprendeu, quantas aulas o senhor frequentou para aprender a tocar esse instrumento, que é um saxofone e, ao meu ver, muito difícil ser tocado. Mas, olha, esse instrumento eu acabei aprendendo para tocar numa banda da Igreja Presbiteriana. O maestro na época, o senhor Geraldo Falvo, hoje já falecido, e ele acabou me dando umas lições de bona. Na verdade, eu fiz muito pouco, eu fui mais autodidata nas coisas que eu fazia. Também no instrumento? Até mesmo no instrumento, porque eu tive 20 lições de bona, e aí acabei pegando o instrumento e acabei saindo com ele. E tocamos na banda, viemos aqui tocar em Presidente Prudente. Tanto é que na época a banda evangélica da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu tocou aqui e o prefeito se viu tocado, chamou a equipe dele e falou: nós queremos uma banda aqui em Presidente Prudente. E motivou o nascimento de uma banda musical aqui também, por causa da nossa banda e mais duas bandas que vieram. Há quantos anos o senhor toca esse instrumento? Olha, na verdade é um instrumento que a gente nunca aprende totalmente. A gente está sempre aprendendo, sempre tocando. E na verdade ele é mais para uma distração e uma alegria pessoal, né? Mas olha, já mexo com ele há uns 50 anos. Ah, com certeza. E eu queria fazer um pedido para o senhor fazer uma apresentação de uma canção, até nosso pedido, uma música que os nossos assinantes com certeza já conhecem, que foi muito divulgada através do filme O Titanic, né? O título dela é A União com Deus, né? Exatamente. O senhor poderia apresentar para nós, por favor? Pois não.
Oswaldo, essa canção, principalmente através de um saxofone, que eu amo o som do saxofone, eu fico imaginando quando ouço essa música, eu me coloco no lugar dos músicos lá na época do Titanic, e eles se dedicaram em fazer esse louvor a Deus, motivando aquelas pessoas que estavam partindo. Eu imagino a emoção que eles estavam tocando. O que o senhor acha que... É verdade, porque sabendo que o fim estava próximo e que não tinha outra saída a não ser entregar a sua vida. Porque na verdade eles se entregaram. E muitos morreram e tiveram alguns que sobreviveram, deram entrevistas, etc. Até há poucos anos ainda ouvi uma revista de uma senhora que fez parte desse grupo lá. E ela, muito emocionada, contou alguns detalhes lá de quem viveu pessoalmente o drama. Eu imagino o drama deles. Um pequeno intervalo e o programa Vivendo a Vida retorna em seguida. Seu Oswaldo, essa música chama Chuvas de Bênçãos. Chuvas de Bênçãos. Essa é uma das suas prediletas? Sim, porque fala justamente das bênçãos que o nosso Deus apresenta a cada ser vivente no mundo. Que seja um evangélico, um católico ou qualquer pessoa neste mundo, ele recebe as bênçãos de nosso Deus. Já começa recebendo pelo dom da vida. Exatamente. Esse é a primeira bênção que nós recebemos. Mas, seu Oswaldo, é muito difícil tocar o saxofone? Olha, ele depende muito da habilidade, tem que ter treinamento, porque ele tem um mecanismo dele, e cada tecla é um dedo e assim a gente ocupa tudo. Ocupa a mente, tudo. E tem que ser persistente. Tem que ser persistente, porque se não for persistente, ninguém consegue desenvolver um instrumento. Seu Oswaldo, eu quero usar o senhor como exemplo. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 76. 76 anos. A gente olha para o seu semblante é um semblante de uma pessoa calma, tranquila, alegre. E o senhor sabe aproveitar, a partir do ano passado para cá, que o senhor está aproveitando a sua merecida aposentadoria. E o senhor tem a música como um lazer agora nesse período. A música é muito gostosa, principalmente para o instrumentista, né? É verdade. Alguns sempre gostam e os vizinhos gostam, alguns pedem. Com exceção de alguns, né? Com exceção de alguns, que sempre tem aqueles que não apreciam, é lógico. Porque qualquer coisa, a música pode, na hora, ser considerada um ruído, né? E quem não participa do ruído ou da música, ele normalmente nem sempre vai apreciar, né? Com certeza. Mas o que o senhor está sentindo agora, depois de aposentado, sem o compromisso do dia a dia de um comerciante,
e agora mostrando essa qualidade de vida. E nós queremos mostrar para os nossos assinantes que, independentemente, não precisa estar tocando há 50 anos, mas se ele quiser aprender a partir de agora, também tem condições. Lógico, pode começar em qualquer idade, em qualquer tempo. Mas a verdade é o seguinte, que hoje, por exemplo, nós vivemos mais a vida em família. Para mim, a coisa mais importante que eu tenho é minha esposa, minhas filhas, meus filhos, as netas, os netos e as bisnetas, e assim a reunião em família eu considero a coisa mais importante neste mundo. O senhor disse que o senhor nunca saiu do Paraguaçu Paulista, e agora, o senhor está pensando em sair? Talvez os filhos, né, que eu tenho 3 famílias aqui, que moram aqui, que são de nossa descendência, e eles estão querendo e forçando até um pouquinho a barra para que a gente venha a ser aqui um prudentino também, não é? Será um prazer para nós recebê-lo aqui na nossa cidade, e eu vou ter o privilégio de ouvir mais vezes e com certeza trazê-lo mais vezes no nosso programa para nos alegrar com as suas músicas. E nós queremos encerrar o nosso programa com uma canção, uma outra canção. Enquanto o senhor prepara a próxima canção, eu quero lhe agradecer a sua participação nesse programa. Agradecemos o senhor Oswaldo Bittler, músico, comerciante, hoje aposentado, ele é da cidade de Paraguaçu Paulista. Então, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Vivendo a Vida e desejamos ao senhor sucesso aí no seu trabalho.